Será que na tentativa de bem educar os nossos filhos, nós não estamos apagando neles justamente aquilo que fariam deles adultos extraordinários? Essa reflexão promete, né? Seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. Se está nova aqui, por favor, te inscreve no canal e bora refletir sobre isso. A Michelle já nasceu decidida e determinada. Olha aqui o que ela fala dela mesma. Eu era do tipo de criança que gostava de respostas concretas para as perguntas, gostava de dissecar as coisas até chegar a uma conclusão lógica, mesmo que fosse exaustivo. Eu parecia uma advogada, com propensão à ditadora, algo que meu irmão, que volta e meia eu expulsava da nossa área de recreação compartilhada, pode atestar. Quando eu achava que eu tinha uma boa ideia, eu não gostava que me dissessem não. Foi assim que minha tia-avó e eu acabamos discutindo, as duas furiosas e inflexíveis. Essa tia-avó era professora de piano do bairro e também dela. E um dia ela resolveu se adiantar em relação às aulas de piano, foi lá, estudou uma música escondida e foi apresentar para essa tia-avó. E a tia-avó ficou furiosa porque ela saiu daquela regra que era para ser seguida e pronto, acabou, sem discussão. E aí ela disse assim: como a senhora pode estar com raiva de mim por querer aprender uma canção nova? Você não está pronta, não é assim que se aprende a tocar piano. Mas eu estou pronta sim, eu acabei de tocar. Não é assim que se faz. Mas por quê? E aí ela diz que as aulas de piano seguiram, assim, né, épicas e penosas. Eu era teimosa e ela também. Eu me recusava a seguir o método dela e ela se recusava a ver algo de bom na minha abordagem desregrada. E muitas vezes a gente enxerga uma criança assim, como mal educada. Não segue regras, questionadora, petulante, seja lá o que for. Mas tem regras que muitas vezes não precisavam existir, que é pela dureza e pela rigidez do adulto, e que se a gente for pensar, podem ser questionadas. E ela questionou uma regra, para ela era mais fácil aprender de outra forma. E essa curiosidade, essa vontade, esse ímpeto, essa autenticidade, esse impulso natural da infância, muitas vezes é apagado. Porque muitas vezes nós confundimos um filho bem educado com um filho silenciado. É assim, pronto, acabou. E aí a criança aprende a obedecer, ficar quietinha e não incomodar. Mas e a opinião dela? E a vontade dela? E a curiosidade dela? Quantas coisas aí podem estar sendo apagadas, né? E aí ela conta que a mãe dela dava risada quando ela contava das brigas que ela tinha com essa tia-avó. E diz assim, olha que interessante, outro pai teria repreendido o filho por ser petulante com uma pessoa mais velha, como eu fui. Mas eles deixavam passar. Minha mãe vivera com o Robbie, que é a tia-avó, né? Esporadicamente desde que tinha uns 16 anos, seguindo todas as regras enigmáticas que a mulher definia. E é bem possível que estivesse feliz em me ver desafiar a autoridade de Robbie, né? Ela foi a primeira criança que teve coragem de questionar aquelas, como ela chamou aqui, aquelas regras enigmáticas. E agora presta atenção nessa frase. Hoje em dia, eu olho para trás e acho que meus pais gostavam da minha determinação e fico contente por isso. Era uma chama dentro de mim que eles queriam manter acesa. Imagina se essa criança fosse silenciada. Essa criança tão determinada que se tornou a mulher que se tornou. Imagina se tivesse sido silenciada lá atrás. Quieta, aceita, é assim, é regra, adulto é quem manda, criança obedece. Eu me emocionei muito de ler essa frase aqui, porque Maria Montessori, que foi a minha base de estudo, falava muito da chama interna da criança, né? Que toda criança tem uma chama interior que nasce super acesa, e os adultos, sem saber, vão lá, vão apagando, vão apagando, vão apagando, vão silenciando aquela criança e apagando a essência dela, apagando o que ela tem de melhor. Talvez o que tornou a Michelle uma adulta extraordinária tenha sido essa determinação que ela trouxe de fábrica. E se os adultos ao redor dela não tivessem sido conscientes a ponto de manter essa chama acesa, será que ela teria tido o futuro que ela teve? E aí ela conta também do avô dela, que era um senhor muito rude, muito grosseiro, né? E que ela era a única criança que questionava a forma do vô falar, né? Que ela dizia: pare de gritar com todo mundo, vovô. Não precisa ser grosso com a vovó, porque o senhor está tão nervoso. Nenhum adulto, nenhuma criança tinha coragem de dizer isso para aquele adulto que estava sendo desrespeitoso com os outros adultos e com as crianças, mas ela tinha. Então era uma determinação que levou ela muito longe e que ensinou ela a impor seus próprios limites.
E veja que ela não fazia isso de uma forma desrespeitosa e grosseira. Ela questionava. Por que não? Por que? É o meu jeito. Por que tem que ser assim? Não pode ser assado. Ela era questionadora. E muitas crianças são, a grande maioria das crianças são. Só que incomoda. Daí a gente manda ficar quieta. É ou não é? E aí depois quer que se torne um adulto questionador determinado, que vai atrás de suas coisas, mas a gente silencia isso a infância inteira. Vai tirar da onde depois? Esses dias o meu filho estava nervoso para ir para a escola porque tinha esquecido de fazer um tema, enfim, e aí ele conseguiu dizer que ele estava com medo que a professora gritasse com ele, porque ele não tinha feito como aconteceu com um outro colega. E aí eu disse, filho, se a professora gritar contigo, tu mantenha a tua calma e diz, tu não precisa gritar comigo, a gente pode conversar. Isso é uma forma de impor limite de forma respeitosa. A gente não tem que ensinar a nossa criança a abaixar a cabeça e aceitar tudo. A gente tem que ensinar a nossa criança a colocar os seus limites de forma respeitosa. E eu não tô julgando essa prof, eu amo ela de paixão, mas ela também erra como eu também erro, como todos os adultos erram. Só que a gente precisa ensinar aos nossos filhos que eles têm sim o direito de nos mostrar quando a gente erra. O meu filho fala pra mim direto, mãe, tu não precisa falar assim comigo. E ele tem razão, eu não preciso. Eu posso orientar, eu posso ensinar sem ser rude. E quando eu for, ele pode me mostrar que estou sendo. Porque nenhum erro de uma criança dá direito a um adulto faltar com respeito com ela. E os nossos filhos precisam saber disso. Eu quero que meus filhos sejam muito educados. Eu trabalho arduamente para isso. Mas eu também quero que eles saibam reconhecer quando eles não estão sendo respeitados. Que eles saibam questionar. Que eles saibam impor limites. E eu termino esse vídeo fazendo uma pergunta. Qual é a chama que existe dentro dos meus filhos que eu não posso apagar? O que achou desse vídeo? Comenta para eu saber. Um beijo e até o próximo.